Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Bom, queridos, a carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos que moravam na região da Galácia, é uma carta de repreensão. Eu estava pensando nisso, até depois de ter preparado a mensagem. É muito comum hoje, e até hoje na escola nós falamos, há um limite assim, muito estreito entre o que o pastor sabe e o que o pastor sabe a respeito da comunidade e o que o pastor fala. Porque qualquer coisa que se fale numa pregação, estando ciente das necessidades da comunidade, pode parecer uma indireta. Pode parecer. Suponhamos que tenha, sei lá, 2 casais se separando. E Deus colocou no coração do pastor falar sobre divórcio. Isso vai soar como indireta. Suponhamos que tenha 2 irmãos que brigaram. As 2 irmãs foram na feira e cada uma queria escolher uma penca de banana, e a outra viu a penca e disse, não, essa penca é minha, não, essa é minha, e eu vou levar a penca daqui, e as irmãs foram às vias de fato. E aí, se o pastor for falar sobre inimizade, vai parecer uma indireta. Mas me parece que tratar de assuntos recorrentes na comunidade era algo um tanto normal. Não se trata do caso de hoje, mas Paulo, ele escreveu as suas cartas, boa parte das suas cartas, às igrejas, porque ele recebeu informações. Alguns irmãos foram ter com ele, levando informações da igreja de Corinto, dizendo, Paulo, lá o culto está uma bagunça, lá os irmãos estão exagerando nas manifestações dos dons espirituais, lá está acontecendo alguns casos que nem no meio dos ímpios acontecem, tem camarada que está deitando com a madrasta. Aí Paulo então escreve uma carta para corrigir fatos que ele sabia à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, à luz da orientação do Espírito Santo. A igreja na Galácia não era diferente. A informação que chegou até Paulo foi a informação de que aquela igreja que Paulo por ela labutou durante o tempo, que Paulo instruiu com amor e com direção de Deus durante tanto tempo, aquela igreja agora estava se afastando da sã doutrina. Apareceu por lá um grupo judaizante. Quem eram esses homens? Homens que queriam atrelar a fé com a lei. Homens que queriam trazer de volta para o contexto de vida daquele povo as práticas do Antigo Testamento, as práticas do judaísmo. Quando isso já tinha ficado bem claro no que chamamos de o primeiro concílio de Jerusalém, a igreja já tinha decidido que igreja não é continuidade do judaísmo, que igreja é um organismo vivo, que é algo vindo de Deus e que a regra está estabelecida em Cristo, mas esses irmãos, ou pretensos irmãos, vieram trazendo doutrinas que confundiram a cabeça dos Gálatas. E alguns deles começaram a andar e ser assimilados por este movimento. Então alguns voltaram às práticas antigas, começaram a colocar Jesus mais, sabe? Aquele negócio de, não, eu sou salvo pela fé, mais obras. Eu sirvo somente a Deus, mas eu preciso fazer o meu sacrifício. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade, mas eu preciso do sacerdote. Jesus mais alguma coisa é igual a nada, irmão. E eles começaram a ter essas práticas. Paulo, então, vendo a necessidade de corrigir, vai escrever aos Gálatas e é uma carta dura.
é uma carta que, se convertida em pregação, em muitas igrejas hoje, é uma pregação de esvaziar a igreja, porque começa carinhosamente, quando outras cartas vão tratar, amados irmãos do Senhor, Deus sabe meu coração, quanto eu oro por vocês, aquela coisa toda. Paulo vai ter como teor da conversa: ó insensatos Gálatas, ó gente descabeçada, ó gente sem juízo que vocês são, queridos Gálatas. E aí Paulo vem tratando com dureza. Onde vocês estão com a cabeça? Que tão depressa vocês se esqueceram de tudo que eu ensinei. Eu tenho medo, temo, disse Paulo, que o tempo que eu passei com vocês foi um tempo em vão, porque eu me desgastei no Senhor, ensinando vocês. Agora vem uma meia dúzia de judaizante e convence vocês. Será que eu plantei no meio de vocês sementes que não valeram de nada, para vocês tão rápido ter mudado daquilo que eu ensinei para vocês, para o modismo da época, e o modismo agora é ser judaizante, e vocês agora já estão entrando nesse movimento, vocês estão sendo levados por ventos de doutrinas. Apareceu uma turma com um discurso legal, algo que parece lógico, algo que parece espiritual, algo que parece idôneo, e aí vocês já abraçaram isso. Esse é o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas. Quando chega no capítulo 5, Paulo, ainda tratando das mesmas questões, vai tentando desconstruir a ideia de estar preso à lei. Ele vai criar alguns contrastes para poder dizer para eles: vocês não precisam de leis, das leis judaicas, vocês não precisam das leis para servir a Deus, vocês não são salvos pela lei, vocês não são justificados pela lei. Mas à medida que Paulo vai escrevendo isso, eu posso, dentro aqui da minha cabeça, imaginar o insondável Espírito Santo, mas que sonda todas as coisas, sabendo o que isso vai gerar na cabeça do povo. Então o Espírito Santo, ao inspirar Paulo, vai ensinando a desconstrução do apegar-se à lei, mas precisa rapidamente construir algo no lugar, porque senão fica um vácuo, e esse vácuo pode ser um espaço para se criar outras heresias. Então o Espírito Santo vai trabalhando no coração de Paulo, para que ele instrua a igreja a abandonar a lei. Mas o Espírito Santo sabe que os corações vão começar a pensar da seguinte forma: bom, se nós não estamos debaixo da lei, se nós somos livres, então cada um vive do jeito que quer. E se não há uma lei que reja as nossas vidas, se não há ninguém com um chicote na mão dizendo faça isso, não faça aquilo, se não tem uma supervisão sacerdotal, se não há uma punição para aqueles que não fazem o que deveriam fazer, se não existem regras, logo eu posso ser livre. E se posso ser livre, isso pode descambar aí numa promiscuidade qualquer. Então o Espírito Santo já inspira Paulo para substituição automática da lei mosaica para a lei do Espírito. Uma nova realidade. Se antes eu era conduzido pela lei e por causa do meu medo da lei, ou das consequências da lei, eu tinha que evitar o pecado, agora eu não estou mais debaixo dessa lei. Porém, isso não me deve levar a uma vida de pecado. Eu agora devo andar no Espírito. E aí então Paulo introduz o versículo de número 16, dizendo, digo porém, ou seja, diferentemente do que eu disse, ou além do que eu disse, indo além daquilo que eu disse, eu ainda digo a vocês, andem no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque o que é que faz com que eu não viva a concupiscência da carne? O que é que anunciava, o que é que acendia uma luz sobre os irmãos do Antigo Testamento, apontando que eles estavam vivendo concupiscência da carne? O que é que estava apontando para eles que eles estavam num caminho errado? Era a lei. A lei dizia, olha,
adultério é pecado. Pô, acendeu uma luz. Então eu sei que isso é pecado. Mentir é pecado. Então a lei acendia essa luz. Removendo a lei, o que é que acende a luz agora do que é o que não é pecado? Se não tem lei, a turma então descamba para viver as suas concupiscências. Aí Paulo vai dizer, não. Se você andar no Espírito, você não vai cumprir as concupiscências, porque você está andando no Espírito, então quem anda no Espírito não cumpre as concupiscências. Tentando usar aqui um exemplo simplório, é a mesma coisa que eu dissesse assim para você, anda dentro do trem que você não sai do trilho. Porque o trem não sai do trilho. Então, se você estiver dentro do trem, você também não vai sair do trilho, porque o trem não sai do trilho. Essa é a ideia. Ande no Espírito, que você não vai pegar uma variante. Ande no Espírito, que se você andar no Espírito, você não vai seguir numa direção contrária àquela que é a vontade de Deus. E Paulo, então, começa a discorrer daí a importância do andar no Espírito. Andar no Espírito. Paulo ele trabalha essa abordagem quase em todas as cartas, irmãos. É impressionante como Paulo vai repetir isso, por exemplo, em Efésios 5,18, quando ele fala para nos enchermos do Espírito. Ou quando ele fala em Colossenses, habite em vós abundantemente a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem de Deus e ela é a expressão clara do próprio Deus. Então é recorrente essas colocações de Paulo sobre estar cheio do Espírito, andar no Espírito, se submeter ao Espírito, para que nós possamos viver uma vida cristã genuína. Depois, na continuidade, Paulo vai dizer lá no versículo de número 18 que se somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. E aí, versículo 19, ele anuncia quais são as obras que a carne produz. Carne aqui, irmão, não se trata de corpo. Não é uma questão simplesmente física. Nós não cremos, e Paulo não cria na ideia de a matéria é má. A essência natural do homem é má. O homem, o pecado corrompeu o homem. Então, todos nasceram em pecado, logo, todos têm essa tendência. O homem não é tão mau quanto pode ser, mas nenhum homem nasce isento dessa maldade ou desse pecado original. Somos libertos dele em Cristo Jesus. O que essa natureza nossa produz? Se nós formos viver pela nossa natureza, longe do Espírito de Deus, longe das leis de Deus, longe do querer de Deus, o que é que nós sozinhos, deixados ao nosso próprio caminho, o que é que nós produziremos? Paulo faz uma listinha aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. E aí ele vai ao extremo, talvez com o objetivo claro de chocar os seus leitores, dizendo: e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós, irmãos, deixados à nossa própria sorte, não conseguimos produzir frutos de justiça, não conseguimos ser bons. Eu vejo, irmãos, eu acho engraçado e lamentável ao mesmo tempo, quando eu vejo cristãos citando vultos na sociedade pelo que fizeram, como se eles fossem salvos. Então, assim, de acordo com alguns crentes, a Madre Teresa de Calcutá está no céu, o Gandhi está no céu, e tantos outros estão no céu. Por que estão? Porque o camarada bom,
Desse não vai estar no céu. Até parece que Deus vai deixar de fora alguém bondoso como ele, alguém bondoso como ela. Eu não estou dizendo que eles não estão no céu, mas estou dizendo que há a possibilidade de que eles não estejam. Eu não conheci eles pessoalmente, não sei no que eles criam de verdade, não sei qual era o relacionamento deles, mas há uma possibilidade de eles não estarem no céu, porque ninguém estará lá pelo que fez. Ninguém estará lá pelo que fez. Todos estarão lá, todos os que estiverem lá estarão lá por causa da graça salvadora de Cristo Jesus que foi derramada na cruz do Calvário. É possível, aliás, Jesus fala disso, é possível que na fila da separação alguém levante a mão, e é o que Jesus fala, e diga: Senhor, mas eu fiz, e fiz em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não te conheço, eu não te conheço. Ó, como não conhece? Como não conhece? Todo mundo me conhecia. Como não me conhece? Esse não te conheço é: você nunca me pertenceu. Você nunca foi íntimo, porque na Bíblia às vezes o conhecer está muito ligado à intimidade profunda. Então você nunca foi íntimo meu. Você fez em meu nome, mas você não fez para mim. Você inclusive usou o meu nome para criar status para você, para ser famoso, e para que as pessoas olhassem para ele e dissessem: puxa, como esse cara é bonzinho, né? Como esse cara é bonzinho. Irmãos, se deixarmos a nossa própria sorte, nós só produziremos o mal. Então, está uma lista aí no versículo de número 19. Lista que, interessantemente, tem relação com Deus, tem relação com o homem, tem relação com o nosso coração. Por exemplo, dentro da lista tem prostituição, impureza e lascívia. Isso não necessariamente acontece fora de nós, isso pode acontecer só dentro de nós. Podemos ser lascivos, podemos ser impuros e até mesmo prostitutos, no sentido de alimentarmos dentro de nós sentimentos e práticas que ninguém conhece, mas está dentro de nós. Depois, no versículo 20, tem algumas coisas que a carne afeta em relação a Deus, como idolatria e feitiçaria. Se deixados à nossa própria sorte, irmãos, nós vamos querer criar deuses para nós, deuses que nós podemos tocar, porque nós não nos satisfazemos em não ouvir uma resposta quando nós pedimos, porque quando nós dizemos assim: Deus, me dá uma resposta, e Deus, sendo soberano, diz: eu não quero dar resposta agora, e não vou dar resposta agora. Então a gente cria ídolos. Então o que a gente faz? A gente vai atrás do profeta, porque o profeta tem uma resposta de Deus. Ou então a gente cria um ídolo que a gente possa virar ele de ponta cabeça num copo d'água e dizer: se você não me responder, eu não tiro você daí. Eu não sei qual é o santo que o pessoal fazia isso, se é Santo Antônio, sei lá o que era. Vira de ponta cabeça num copo d'água, deixa ele afogando, miserável aí, que se ele não me der... Nós criamos ídolos, nós construímos algumas feitiçarias, porque se deixado a minha própria natureza, eu quero manipular a Deus. Nós somos assim, irmãos, essa é a nossa natureza. Deus me responde, e se Deus não me responde, eu fico ali. Quer ver uma coisa muito comum? E aí eu vou atirar no que não vi, acertar, atirar no que vi, acertar no que não vi. Senhor, fala comigo. Aí abre: se não sair o que você quer, você vai fazer isso até sair alguma coisa que você diga: foi Deus. Senhor, fala comigo. Arrependei-vos. Não foi o Senhor. Senhor, fala comigo. Se converta, porque senão virei sobre ti com ira. Não foi o Senhor. Vai, porque sou contigo. Deus falou comigo. É sempre na terceira. Essa é a nossa natureza, irmão. Essa é a nossa natureza. Bom, isso é em relação a Deus. Em relação ao próximo: inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, distensões, facções e inveja. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se sou apenas eu. Quando você assiste um filme que tem um mocinho e um bandido, na sua mente você é quem? Você nunca é um bandido. Você já reparou isso, irmão? Pelo menos eu sou assim, eu nunca sou bandido. Eu nunca sou bandido.
Desde pequeno, eu fiquei apaixonado quando eu vi o primeiro filme Rock, o lutador e tal. Eu não era Apolo, eu era o Rock. Eu não era o do mal, eu era o do bem. Eu estou sempre com a razão. Eu sou sempre o injustiçado. Eu sou sempre o certo e todo mundo está errado sempre, porque essa minha natureza diz de alguma forma para mim que eu sou o centro do universo e que o mundo gira ao meu redor, e por isso eu estou sempre certo e o mundo inteiro está errado. E aí, como eu estou sempre certo, eu provoco inimizade, porque entre eu e você o certo sou eu. Eu provoco briga, porque eu tenho sempre a última razão, a última palavra. Isso se manifesta muito em criança, com muita clareza em criança. Começa a discussão, aí começa feio é você, bobo é você, é seu pai, é sua mãe, não é seu tio e tal. E enquanto um não dizer, eu desisto, enquanto alguém não disser, sai campeão, o negócio não para. Por quê? Porque isso está nessa natureza caída nossa, nessa natureza carnal. Isso é a deformidade causada pelo pecado nas nossas vidas. Isso vai produzir o quê? Falávamos sobre comunhão, irmãos, agora. Irmão, verdade, verdade, verdade. Parceria é possível em qualquer lugar. Bom relacionamento é possível em qualquer lugar. Amizade legal e sincera é possível em qualquer lugar. Mas comunhão só é possível para quem é crente. De verdade. Não é para quem frequenta a igreja, não. É para quem é crente de verdade. Porque comunhão vai além de eu gostar muito. Comunhão é ter em comum. Então assim, o César, quem é o César? Pouca gente conhece o César é discreto, não fala muito e tal, mas é um irmão nosso, e ele está precisando, gente, nós precisamos ajudar o César. Não sei nem quem é o César, pastor, mas faz parte do corpo, vamos lá, vamos ajudar, vamos, pastor, é como se fosse eu, entendeu? Você já tomou café com o César? Não, nunca tomei. Você sabe, você tem intimidade com o César? Não tenho. Mas ele é meu irmão, ele é parte de mim, ele é como eu, e eu tenho tudo em comum com o César, apesar de nunca ter tomado um café com o César. Porque a gente traz a comunhão sempre para o lado romântico da coisa. Comunhão é passear no parque de mão dada. Comunhão é tomar café na igreja toda terça-feira à noite. Isso faz parte da comunhão, irmãos. Isso é um estreitamento de laços, isso é um processo, eu até acho... E talvez seja a base da minha aula do próximo domingo, que a gente está confundindo mentoria com comunhão. Mentoria, eu pego uma pessoa, adoto ela e vou discipulá-la, vou mentoreá-la e coisa e tal. Então, se eu sou mentor do Júnior, eu sou responsável por botar o dedo na cara do Júnior, porque ele me deu essa liberdade. Então eu sou mentor dele, eu sou discipulador dele, sei lá, sou o irmão mais velho dele e tal. Mas e comunhão? Comunhão não importa. Se alguém chegar aqui e dizer, pastor, eu estou com um problema com o meu adolescente, e eu não estou sabendo lidar com o meu adolescente. Irmão, vem cá, tem um irmão ali que ele tem 10 filhos, e ele passou por isso 10 vezes. Senta com ele e conversa com ele, porque ele manja mais de adolescência do que eu. Eu tenho só um na adolescência. Então, eu estou aprendendo agora a lidar com adolescente. Para lidar com criança eu já tenho uma praticazinha, lidei com 2 e tal. Agora sobre adolescência eu posso te dar algumas orientações bíblicas, mas fala com aquele irmão que tem 10 filhos, porque ele passou 10 vezes pela adolescência, ele é pós-graduado em adolescência. Fala com ele. E aí o irmão pega esse irmão e ele vai conversar, e o irmão diz, prazer, meu nome é tal, eu congrego aqui, só venho no culto à noite. Ô irmão, o que você está passando? Aí aquele irmão assume aquele adolescente e se preocupa como se fosse filho dele. Isso é comunhão. Mas quantas vezes ele vai sentar, tomar café com o irmão, fazer festa, dar presente de aniversário e mandar o WhatsApp no dia do aniversário? Talvez nunca. Porque comunhão não tem a ver muito com se a nossa amizade desenvolveu, se a gente gosta do mesmo time ou não, ou coisa parecida. É o quanto eu sinto que esse cara é parte de mim, porque ele é parte da igreja de Cristo. Porque eu amo a Deus e Deus ama esse cara. Se eu amo a Deus e Deus ama esse cara, eu amo esse cara, porque eu não consigo amar a Deus sem amar esse cara. Então, se sou naturalmente egoísta, eu vou estar sempre envolvido em inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja. E tem
as manifestações visíveis, que isso aí é uma questão pessoal, que é bebedice e glutonaria. Aí são evidências já de uma vida prática. Quando você vê um camarada que está dominado, e aqui bebidas, você pode envolver aqui qualquer coisa entorpecente. Não só bebida, mas drogas lícitas, ilícitas, remédios que alteram o meu humor, que me fazem me sentir melhor e que não são mais dentro do prognóstico ou do receituário médico, agora já são porque eu me acostumei com eles ou viciei neles, seja lá o que for, qualquer coisa que entorpeça. A glutonaria aponta para esse descontrole. Tanto a bebida como a glutonaria aponta para esse descontrole da vida pessoal, né? Mas Paulo vai continuar. E aí Paulo, no versículo de número 22, ele vai falar sobre aquilo que o andar no Espírito produz em nós. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você que diz assim, pastor, eu queria ser mais amoroso. Pastor, eu queria ser, sei lá, mais alegre. Pastor, eu queria ser uma pessoa mais pacífica. Pastor, eu queria ser alguém mais longânimo. Assim, que o meu ânimo fosse assim grande mesmo, que eu não me estressasse, que eu não perdesse a paciência. Eu queria ser alguém mais benigno. Eu queria ser alguém que em mim se manifestasse mais bondade. Eu queria ser alguém que fosse mais fiel aos princípios que eu adotei. Eu queria ser alguém que tivesse mais mansidão. Pastor, eu sou pavio curto. Eu queria ser alguém mais paciente. Pastor, eu queria ser alguém que tivesse domínio próprio. Mas eu luto para conseguir isso e não consigo. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade para produzir isso. Você não pode produzir isso. Porque a Bíblia diz que isso é fruto do Espírito Santo. Quem produz isso em mim não sou eu. Não é a minha natureza. Às vezes alguém diz assim, vê alguma coisa que eu fiz ou que eu falei e diz assim, pô, pastor, foi bacana. Geralmente alguém que se ajuda diz assim, pastor, sou um cara bom. Eu digo, esse cara não me conhece. Esse cara não me conhece. Eu não sou bom. E não conheço também na igreja ninguém muito bom. Há uma ação dentro de mim que contraria a minha natureza e me impulsiona em algumas vezes fazer algo que eu não faria de mim mesmo, porque eu não produzo isso. Não está em mim amar a qualquer um. Não está em mim ser alegre. Não está em mim, alegre aqui não é dar risada à toa, não. É uma alegria genuína, ter paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Irmãos, Deus produz isso em nós. Deus quer produzir isso em nós. Deus pode produzir isso em nós. Aí eu tenho a turma do... Eu disse ontem numa palavra que eu dei para uns jovens, eu disse, tem a turma dos malandrinhos de Jesus. Os malandrinhos de Jesus é aquele que só ouve o que quer. Esses são os malandrinhos de Jesus. O cara ouve o que o pastor fala, aí ele pega uma porçãozinha e diz, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, o pastor disse que, tá vendo, não vem cobrar de mim que eu seja amoroso não, porque o pastor disse que eu não posso produzir isso. Não vem cobrar de mim não de eu ser manso, porque o pastor disse que eu não posso produzir isso. Sim, você não pode produzir isso. Bem como você não pode produzir uma laranja. Você não pode produzir um alface, mas você pode cultivá-lo. Porque ele vai ser produzido pela semente germinada, aí é todo um processo. Então eu diria, tentando traçar um paralelo, que quem produz é a natureza. No caso do alface, no caso da laranja, quem produz é a natureza, mas quem cultiva é o homem. Quem cultiva é o homem. Então, o Espírito produz, e quem produz é apenas o Espírito, mas em quem o Espírito produz? Voltemos ao verso de número 16. Digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em quem que o Espírito produz? Em quem anda nele. O andar no Espírito é uma decisão pessoal. O andar no Espírito é o cultivar uma vida preocupada com as questões espirituais, ou com a sua proximidade com Deus. É a sua disciplina espiritual. Alguns fazem uma lista chamada de disciplinas espirituais, outros chamam de meios de graça. Eu prefiro disciplinas espirituais, porque quando a gente chama de meios de graça, parece que a gente está conseguindo alcançar a graça por intermédio de meios praticados por nós. Embora não seja errado isso, o termo não seja errado, mas eu prefiro usar o termo disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Quando eu digo para mim mesmo, eu preciso ler mais a Bíblia e meditar nela, porque a Bíblia me orienta a meditar nela de dia e de noite, eu estou me esforçando para andar no Espírito. Quando eu digo assim, eu preciso ter tempo para orar, disciplina espiritual. Porque assim, pastor, eu não sinto vontade de orar. Irmão, se você for ficar pela sua vontade, quem aqui acorda antes das 7 todo dia para trabalhar? Você tem vontade de fazer isso, meu irmão? Quando eu disse, que bom, vou trabalhar segunda-feira, maravilha! Lógico que nós ficamos felizes em poder trabalhar na situação que nós estamos vivendo, mas eu não faço só o que eu tenho vontade. Ontem e hoje, meus filhos foram para um jogo de basquete. Ontem às 5, hoje às 5 e pouquinho. Pai, leva a gente. Você acha que eu acordei dizendo, maravilha, vou sair da minha cama agora, vou levar os meus filhos domingão 5h30 e tal, deixar a minha caminha quentinha, cheguei tarde ontem, porque fui pregar e voltei tarde. Não, eu não fiz porque eu gosto. É lógico, eu fico feliz que os meus filhos estão ocupados, estão envolvidos com esporte e tal, mas eu não fiquei feliz em acordar, não. É uma daquelas horas que eu disse, rapaz, não vejo a hora do Gabriel crescer para poder dirigir. Vai, filho, vai embora, vai, leva o carro. Então, são esforços que eu faço. Disciplinas, oração, irmão. Orar, jejuar, ler a Bíblia, frequentar reuniões. A gente vive num tempo, irmão, estranho, onde as pessoas... Eu tenho achado engraçado porque assim, o mundo está sendo regido pelos intelectuais. Aí o cara parece intelectual, ele fala alguma coisa, todo mundo vai na vibe do cara. Eu estou dizendo isso porque assim, algumas pessoas falam algumas coisas com cara de intelectual e o pessoal segue. Então assim, ir na igreja é uma besteira hoje. Eu posso ser igreja na minha casa. Ninguém está dizendo que quem não vem na igreja não é salvo. Mas isso aqui é um meio de confronto. O que eu estou falando aqui pode ser para você um dedo na sua ferida. E se você estivesse em casa ouvindo essa mesma mensagem no YouTube pelo seu pregador preferido, quando chegasse nessa parte, você ia correr a barrinha, porque não lhe interessa. Só que aqui a minha barrinha você não corre. Você não vai correr a minha barrinha, você vai ter que ouvir até o final, ou levantar e ir embora. Mas se eu estou no YouTube e o cara começa a falar de uma coisa que é o meu defeito, que me confronta, que bota o dedo na minha cara, opa, corre a barrinha. Muda de pregação. Aí eu digo assim, não, esse cara não estava muito inspirado hoje não. O Espírito Santo produz frutos em nós. O Espírito Santo produz frutos em nós. Mas o andar no Espírito, somos nós que temos que nos posicionar em relação a isso. Eu termino a minha mensagem aqui hoje dizendo o seguinte: a maior parte dos nossos problemas em família, a maior parte dos nossos problemas na nossa vida pessoal, a maior parte dos nossos problemas em relação ao outro e em relação ao nosso afastamento de Deus é porque nós não estamos andando no Espírito. Então, se eu puder resumir a pregação em uma pequena sentença: andemos no Espírito. Andemos no Espírito. O Espírito de Deus vai nos encher, irmãos. O Espírito de Deus vai nos capacitar.